Graça e paz, Igreja do Avivamento. Que bom estarmos juntos hoje, mais um dia na presença do Senhor. Vocês aí em casa, participando conosco da Palavra de Deus. O que mais interessa a nós agora é nos estarmos concentrados no que Deus tem a falar conosco. Aqui em Jeremias 29, fala assim: certamente, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que esperais. Então, o texto continua assim: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então, amados, Deus, nesta noite nós vamos começar a nossa célula com uma oração. Como diz a palavra, nós vamos buscar o Senhor nesta noite, invocar o seu nome, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai estar entrando no seu coração agora. Eu creio. E Deus assim vai continuar agindo no nosso meio, como agia quando você estava fazendo a sua célula, junto com a sua família, com os seus discípulos. E aqui não é diferente, estamos juntos um com o outro em pensamentos e através dessa live. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção sobre nós nesta noite. Mais uma vez estamos na Tua presença, buscando ao Senhor, sabendo que o Senhor, ó Deus, tem bons pensamentos de nós. E nossos pensamentos não é igual o do Senhor. Que a paz do Senhor, o pensamento que o Senhor tem sobre nós é de paz. Eu invoco essa paz na mente, no coração de cada um dos teus filhos que estão ligados a nós agora. Neste tempo tão assim complicado, difícil, muitos não entendem, muitos entram em pânico, muitos ficam sem saber o que pensar, pensam coisas horríveis sobre ele mesmo. E hoje Deus traz essa paz, traz-nos essa paz do nosso entendimento, no nosso coração. Porque a Tua palavra diz que quando nós buscarmos o Senhor de todo o coração, o Senhor nos ouvirá. E agora nós estamos aqui, Senhor, buscando ao Senhor de todo o nosso coração, invocando a Tua presença nesta pequena célula, Pai, neste momento onde as famílias estão reunidas. Deus, olhe para o coração de cada um dos Teus filhinhos, tanto jovens, mulheres, homens, crianças, que o Senhor alcance cada coração. Cremos que a mão do Senhor está sobre nós, a bênção do Senhor. E eu creio, Senhor, que pelo poder do sangue de Jesus, todos aqueles que são do Senhor estão guardados debaixo da Tua mão poderosa, protegidos de todo mal, como diz a Tua palavra. O Senhor nos guarda de todo mal. Estamos, Senhor, ó Deus, convictos disso. Então nos abençoa e eu Te agradeço, Pai, por esse momento que temos de estar juntos uns com os outros agora, por esse intermédio da internet. Em nome de Jesus eu oro e te peço a Tua bênção sobre nós. Amém. Amém, queridos? Hoje nós não vamos ter nenhum quebra-gelo, nada, vamos direto para a palavra, que não importa agora no nosso coração estarmos assim ligados com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Com você, Joel, a palavra agora. Amém. Graça e paz, famílias de avivamento. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que a sua fé permaneça inabalável, porque nós não dependemos das circunstâncias para exercermos a nossa fé. A nossa fé excede as circunstâncias, porque ela está firmada nos propósitos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E eu creio que essa noite será noite de grandes bênçãos para a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Vamos meditar nesse texto da palavra de Deus, muito oportuno para os dias que estamos vivendo. Eu creio que para cada tempo da nossa vida, Deus tem uma palavra específica e uma revelação
para mudar o nosso destino e mudar a nossa sorte. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte em tempo devido. No capítulo 5, verso 6, é o 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês que têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesta hora o meu coração do teu filho e da tua filha se torne uma boa terra, excelente terra, para receber a excelente, ó Deus, semente que é a tua palavra. Prepara-nos, ó Deus, que nesta hora tudo cesse dentro desta casa, todos parem de andar, todos ficam sintonizados naquilo que o Senhor vai falar rapidamente a cada coração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pai, vai ao alcance desse coração. Não sabemos a situação que o teu filho, a tua filha passou hoje, nesse dia, durante todo o decorrer desta manhã e tarde, mas sabemos que tudo o que acontece conosco está dentro da graça do Senhor e da permissibilidade do Senhor. Que nessa noite o Senhor venha nos chamar ao arrependimento, nos chamar à graça e nos marcar com a tua presença e a tua paz. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Aqui a palavra de Deus, esse texto maravilhoso, começa a nos ensinar a humilharmos diante de Deus. A humilhação é a doutrina básica do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele disse e declarou que aquele que não se humilha jamais poderá ser exaltado. E aqui a Bíblia diz que humilhar debaixo da potente mão de Deus. Vemos que esses dias que estamos passando é uma guerra de governo. O governo moral de Deus contra os governos imorais dos homens. Mas o governo de Deus permanece. O profeta Isaías, ele fala sobre o governo, quando Jesus assumiu sobre ele. A Bíblia diz, e sobre os seus ombros está o governo, está o principado, e ele será chamado Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, o governo está nas mãos do Senhor. É como numa família, né? O pai, os filhos trabalham, executam suas obras, mas o governo está no pai, aquele que governa a família. Então, amados, tudo o que acontece no mundo está debaixo do governo de Deus. E nada pode furtar a sua vontade. Sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para conosco. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz para o homem, por causa disso que Ele é a nossa paz. E aqui a Bíblia diz, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus. Então o princípio é esse, quem não se humilha, jamais poderá ser exaltado. A Bíblia diz que Jesus se humilhou à morte e morte de cruz. Após a sua humilhação, deixando a forma de Deus, assumindo a forma de servo, de escravo, esvaziou-se de si mesmo. Então, quando ele humilhou-se de forma profunda, deixando toda a glória do Pai, deixando tudo o que tinha, Deus disse, agora eu vou lhe dar um nome que é sobre todo nome. E ao seu nome,
todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar que tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, humilhar não é fácil. Humilhar só pela graça de Deus, só pelo Espírito Santo. A nossa alma não gosta de se humilhar. Sempre temos argumentos para mostrar que nós somos melhores, nós não erramos, nós não temos problemas. É assim mesmo, é a alma do homem. De antemão, a Bíblia já está nos aconselhando, diante de uma alma resistível à humilhação, aos princípios da palavra de Deus, a Bíblia já está nos asseverando que nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Porque o resultado é maravilhoso. Porque no tempo certo, Deus nos exaltará. Sabemos que a nossa recompensa vem de Deus. Sabendo que o nosso galardão vem de Deus. Toda a nossa obra, quer seja espiritual, física, profissional, o seu produto vem das mãos de Deus. É Deus que gera através de nós a obra, e esta obra tem um resultado maravilhoso para abençoar a nossa vida e a vida da nossa família. Então Deus tem um tempo de exaltação. Deus tem um tempo de exaltação. Quem sabe você está sentindo-se humilhado, com dificuldades, quem sabe pessoas que não entendem a sua fé, não entendem o porquê você segue a Jesus, você é crente. Nessa hora você tem que estar resoluto, sabendo que a sua fé está no Senhor e Deus é que o exaltará. Segundo, ele diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade. A ansiedade faz parte da alma do homem. Quem disser que não fica ansioso, mente. Então a ansiedade ela tem um gráfico que ela vai se elevando e depois na sua ascendência e na sua descendência. Até um grau de ansiedade é normal para um coração humano, porque nós somos humanos, é contingência da alma humana, faz parte da estrutura humana a ansiedade. Então, mas essa ansiedade às vezes vem, muitas vezes vem indiferente da nossa vontade, né, indiferente do nosso querer, mas ela vem. Então o que fazer com a ansiedade? Aí a palavra de Deus diz, quando você ficar ansioso, você deve lançar essa ansiedade sobre o Senhor. Como que você dizendo, o que eu estou sentindo, essas dificuldades, eu não sei qual será o meu futuro, não sei o que vai acontecer comigo, não sei o que vai acontecer com a minha família. É nesta hora que a ansiedade começa a crescer e você lança sobre Deus. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Porque quando você lança a ansiedade, você tem agora a graça de conhecer o favor de Deus, o cuidado de Deus sobre a sua vida. Porque se você ficar ansioso, você jamais vai ver o cuidado de Deus. Porque a ansiedade nos afasta do cuidado de Deus. E quando nós lançamos sobre a nossa ansiedade, ele toma uma decisão de cuidar da nossa vida, cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, dos nossos sentimentos. Porque nesses dias de tanta luta, tanta dificuldade, né? Vemos aí essa pandemia, né? Uma mão de todas as nações, os homens estão fragilizados, os governos estão fragilizados, as nações fragilizadas, mas nós como povo de Deus sabemos que isso está prescrito, né? De Deus e da palavra de Deus, porque no dia da angústia de Davi eu clamei ao Senhor e Deus me deu socorro. É hora da igreja clamar, humilhar, se arrepender e voltar-se para Deus. Não como simplesmente um crente, um frequentador de igreja. Um homem ou uma mulher que tenha um relacionamento íntimo com Deus. Um homem ou uma mulher que sabe, disse o nosso grande rei Davi, temos um abrigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele vai descansar. Então, primeira coisa, humilhar. Depois pegar as ansiedades debaixo dessa humilhação. Porque você vai se humilhar dizendo, Deus, eu não posso resolver esses problemas. Deus não tem como mudar a minha sorte, mudar o meu destino, mudar a minha família, mudar o meu filho, mudar a minha filha. E aí você vai lançar sobre o Senhor essa ansiedade, esse desejo aguçado da sua alma. E Ele vai ter cuidado de você.
e vai trazer um milagre sobre a sua vida e sobre a sua família. Agora, a terceira coisa, alerta e vigilância. É interessante que Jesus, quando mandou que os seus discípulos, a sua igreja orassem, ele mandou que nós orássemos, mas antes de orarmos, nós temos que ter vigilância. Vigilância. A vigilância significa você estar esperto, sabendo as informações que você tem, o que você ouve. Hoje, a mídia, de muitas maneiras, ela está derramando nos lares brasileiros e do mundo, né? Tanta informação boas, informações ruins, né? Coisas que não agradam. Então, se tornou um pânico. Nós não podemos entrar nesse pânico. Nós temos que confiar no Senhor, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós sabemos que o mal existe, esse vírus está aí sobre a nação, sobre as nações da terra. Nós sabemos disso. Nós somos pessoas sábias, somos pessoas de Deus. Porém, nós não podemos agir como o ímpio. O ímpio se desespera, o ímpio não tem esperança, o ímpio não tem Deus, o ímpio não tem a quem recorrer. Mas nós temos, nós estamos debaixo do abrigo de Deus. Quer vivamos, quer morramos, nós somos o Senhor. Aquieta a tua alma, descansa no Senhor, não viva os problemas dos outros. De repente você está tão convicto em si, que Deus está agindo para com você está preocupado com o filho, com a filha, com um parente, com um vizinho. Queridos, nesta hora cada um tem que tomar a sua posição. Deus não é um Deus de tribo, Deus não é um Deus de grandes grupos, Deus é um Deus pessoal. Deus trata pessoalmente com cada pessoa. Você deve orar por essa pessoa, interceder por esse filho, esse parente, esse esposo, né, esse amigo, mas sabendo que a decisão é dele. Você precisa descansar em Deus, porque a agonia da sua alma tem levado você ao ostracismo. Você tem se segregado a você mesmo, a sua alma está presa. Mas em nome de Jesus você vai ser solto, em nome do Senhor Jesus. Estejam alertas e vigilantes. Vigie. Por quê? Porque nesse trâmite todo que o mundo está passando, o diabo não tirou férias. O diabo não foi passar férias no Caribe. O diabo está agindo ativo no planeta Terra. E está trazendo confusão. E muitas vezes usa a mente dessas pessoas que estão transmitindo coisas para a nossa vida. Cuidado com as informações da internet, do Facebook, do WhatsApp. Cuidado. Querido, você é que tem a verdade está em você, Jesus está em você. Então a Bíblia diz, estejam alertas e vigilantes. Por quê? O diabo, aquele que é inimigo de você e meu inimigo, anda em nosso redor, como leão rugindo procurando a quem possa devorar. Então o diabo continua aí rugindo. Então quando você começa a falar palavras negativas na sua casa, quando você começa a expressar fragilidade diante dessa crise mundial, você está dando lugar a Satanás colocar dúvida no seu coração. Porque a primeira coisa que o diabo age na vida de um homem é colocando a dúvida. E sempre ele entra com a dúvida da palavra. Ele fez isso com Jesus. Ele disse para Jesus, Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se Jesus não tivesse a certeza que ele é e sempre foi Filho de Deus, certamente tinha caído nas garras de Satanás. Mas Jesus tinha certeza que ele era filho e sabia do seu compromisso que o Pai colocou em suas mãos para trazer a redenção para o homem, para as nações da terra. Então, meu amigo, meu amado, minha amada, amém? Hoje Deus está dizendo para mim e para você, o inimigo de você, o diabo, anda em vosso derredor. De repente você não percebe, mas ele dia e noite, ele está tentando-nos ao nosso derredor. Mas graças a Deus que a própria palavra também diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso derredor, nos livra e nos guarda. E maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, que reina nas trevas desse mundo. Então, ele ruge como leão, ele não é leão, ele ruge como leão, ele imita ser leão, porque só existe um leão voraz, só existe um leão vencedor, é o leão da tribo de Judá, aquele que veio para vencer. Jesus, ele morreu como cordeiro, representando a mim e a você, mas ele ressuscitou como leão da tribo de Judá, para despedaçar toda a armadilha do diabo e nos fazer
mais do que vencedor. Então aqui está a palavra de Deus dizendo que existe um inimigo rugindo, procurando nos devorar. Não fique com medo não, porque se você habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você está descansando e vai descansar. E a Bíblia continua: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Né? Você sabe que os três pilares do crente na vida cristã é a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Então, é nessa área que Satanás trabalha para nos abalar. Primeiro, na fé, fazendo com que, ou desejando, procurando que nós percamos a fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Deus é. Então você tem que ter fé, tenha fé em Deus. Você não vê, a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas a certeza daquilo que você espera. Isso é fé, fé em Deus, fé de Deus. E nessa noite Deus está lhe dando a fé dele, a fé sobrenatural. Então a Bíblia diz: resiste firme na fé. Querido, aumente a sua fé. E como aumentar a fé? Como aumentar a fé? A fé é um dom. Como aumentar a fé? A fé se aumenta através da leitura da palavra, da oração. A fé, ela é acrescida através de um relacionamento. Quanto mais você se relaciona com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, mais a sua fé fica robusta, fica forte e inabalável. E Satanás não tem como tocar na sua vida. Então a Bíblia diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os nossos irmãos também estão sofrendo no mundo, passando pelos mesmos sofrimentos, querido. Hoje nós vemos que, aí na Europa, Ásia, África, América, nós vemos os continentes sofrendo. E eu quero dizer para você que muitos crentes estão sofrendo. Quem sabe crentes que ficaram com vírus. Ah, mas quem não pode pegar vírus? Eu nunca vi isso. Então veja bem, você tem que resistir e dizer: você não vai entrar em mim. Agora, porque entrou, porque está com vírus e deixou de ser crente? Não, olha. O nosso corpo físico está exposto a enfermidades e doenças. Porque diz que Jesus levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, querido, essa pandemia é em todo mundo. Então, nós temos que nos unir agora, sabe que existe irmãos sofrendo mais do que você. Quem sabe já perdeu entes queridos, já perdeu pai, já perdeu mãe, perdeu irmão, perdeu família. Então, em nome de Jesus, você tem que se levantar dizendo: eu vou ser um intercessor pela minha família e vou crer que Deus está no controle da minha vida. E o texto diz: e o Deus de toda graça. O que é graça? A graça é o favor de Deus. A graça é o favor de Deus que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Isso é graça. Então, o Deus de toda graça que vos chamou para a sua glória. Então, esse Deus gracioso, nós não éramos povo e nos tornamos povo de Deus. Nós somos adotados por Jesus. A princípio, quem é filho natural são os judeus. Mas nós fomos adotados em Cristo Jesus e agora nós somos filhos de Deus gerados em Cristo Jesus. Você tem que entender esse mistério. Ele chamou você para a sua glória eterna. Isso quer dizer que você, quando aceitou a Jesus, você, quando se tornou um filho de Deus, Deus já te colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não está mais como cidadão humano dessa terra. Tanto que a Bíblia diz que nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos peregrinos aqui. Ele já nos assentou nos lugares celestiais, para que nós possamos estar vendo mais próximo do Senhor. Ele diz: e os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco de tempo. Glória a Deus. Então, o Evangelho de Jesus não é um evangelho barato. Jesus, ele não deixou que nós não fôssemos informados. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, na hora da tua aflição, da minha aflição, só tem um caminho. Agora que nós estamos separados, não estou olhando para você, não estou abraçando você, não estou orando por você, tocando em você, mas saiba que nós estamos ligados no mesmo Espírito, ausente e com presente Espírito. E os anjos de Deus estão te assistindo, os céus estão te assistindo, as nossas orações são coberturas para a sua vida.
E eu creio que você é alvo da cobertura das nossas orações como seus pastores e apóstolos, pela misericórdia de Deus. Ele diz, por um pouco tempo, sofrimento por um pouco tempo. Querido, o sofrimento é por um pouco tempo, porque depois do sofrimento vem a glória de Deus, vem a exaltação de Deus. Não há glória, não há exaltação sem sofrimento. Para Jesus ser exaltado, receber um nome acima de todo nome, primeiro ele sofreu. E ele foi ali, morreu, crucificado, sofreu angústias, mas ele ressuscitou. E quando ele morreu na cruz, nós morremos junto com ele. E quando ele ressuscitou, e nós ressuscitamos juntamente com ele. E o texto continua. E ele os restaurará. Tempo de restauração. Se possível, leia a cada dia, alguns dias, o capítulo 2 do livro do profeta Joel. É tempo da igreja se humilhar. Os pastores, os sacerdotes, ir para o altar de Deus e clamar pelo povo de Deus. É tempo do povo se humilhar. Na época de Joel, até os que mamavam ao peito de suas mães entraram no santo jejum para que Deus mudasse a sorte de Israel. E depois daquele santo jejum, depois de cumprir a convocação, as suas eiras se encheram de trigo, os seus lagares de vinho, houve prosperidade. Querido, Deus não está aquém dessa situação. Você não é filho sem pai. Você não é um filho órfão. Se você é filho de Deus, Deus está no seu controle. Amém. Nada acontece conosco se Deus não esteja no controle. Satanás não pode tocar em nós. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno, não lhe toca. Agora, quem sabe, se você tem alguma brecha na sua vida, se você tem claudicado na sua fé, se você tem duvidado, tem lhe faltado fé, se você tem esmurecido na sua fé cristã, levante hoje, toma a posição, diga: Deus, eu vou buscar a tua face, porque a Bíblia diz, ele mesmo diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, Isaías 55, e aqui, queridos, a Bíblia diz que ele nos restaurará. Então, depois dessa coisa toda, haverá ainda esse ano um grande avivamento na nossa nação. É promessa, Deus nos prometeu no começo desse ano que haverá um grande avivamento. Eu creio que na nossa humilhação, depois de passar esses dias, essas semanas, Deus vai trazer à igreja uma conscientização poderosa e um poderoso avivamento cairá sobre essa nação, entre os pastores, apóstolos, bispos, sobre cada servo, sobre cada serva, como aconteceu na profecia do profeta Joel. E ele restaurará, e ele os confirmará. É muito importante a confirmação de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus confirma no meu espírito que eu sou filho dele. Não é o pastor que diz que eu sou filho de Deus, não é o presbítero, não é o diácono, não é o irmão, não é a profecia humana, não. Quem diz que eu sou filho de Deus é o próprio Deus, porque ele vem e comunica ao meu espírito que eu sou filho dele. Então, a Bíblia diz que ele é um Deus de confirmação, e que ele confirme que você é um filho dele hoje. Se porventura ainda você sente que não é filho, você pode ser filho, abrindo o seu coração, dizendo: eu recebo Jesus como meu Salvador, eu quero ser filho de Deus, porque só pode ser filho de Deus quem é nascido de Deus, quem é nascido pelo Senhor Jesus. A todos quanto receberam a Jesus, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, amados, ele vai confirmar sobre a sua vida. Terceiro, lhes dará força e os porá sobre firme alicerce. Força e sobre firme alicerce. É interessante que no Salmo 40, tudo indica, né, naquele começo do Salmo 40, o salmista Davi estava como que passando por uma profunda crise. Quem sabe na sua vida, no seu reinado, na sua alma. E ele diz: aqueles que confiam no Senhor, eu confiei plenamente pelo Senhor, e ele ouviu quando eu clamei por socorro, tirou meus pés de um charco de lodo e os colocou sobre uma rocha. E aí veio e colocou um cântico novo nos meus lábios,
um cântico de adoração. Quem sabe você precisa sair desse lodo e firmar os seus pés sobre a rocha inabalável, Jesus. Então, querido, clama ao Senhor. Você precisa de cantar um cântico novo. Você precisa ter palavras novas. Não entre nesse mesmismo que o mundo está. Só se fala em vírus, só se fala em pandemia, só se fala lavando as mãos, higienizando, se resguardando na quarentena. Isso é a nossa parte que nós vamos fazer. Mas inabalável diante dessa situação. Em nome de Jesus, porque maior é o que está conosco. Nós usamos de inteligência e tomamos as precauções, mas não podemos ficar neurótico. Toda neurose que tem entrado na sua alma, toda preocupação, você perdendo noite de sono. Jesus disse que a casa edificada sobre a rocha, vem os rios, vem a tempestade, vem a chuva, vem o mal, mas a casa não cai, porque ela está edificada sobre a rocha. Nós somos casa edificada sobre a rocha. Por causa que Deus nos edificou sobre a rocha, para que quando viesse o mal, nós tornássemos inabaláveis diante de Deus. E terminando, diga graças a Deus. Antes de você terminar, Provérbios fala sobre o que a gente, como a gente pensa, nossa mente, assim nós somos. Então é o momento de você pensar coisas boas. Não prender a sua mente nessas coisas que você está ouvindo aí, que é terrível. Se você parar para pensar só em coisas ruins, você vai começar a passar mal. Tem muita gente entrando em pânico por causa disso. Então, nós cristãos temos que dar um bom testemunho nessa área. Glória a Deus. Vamos pensar o que é bom. Maravilha. Vamos pensar coisas boas. Que isso é só uma fase da vida que vai passar do tempo. Nós estamos em outros tempos, tempos difíceis, tempos finais, mas isso é normal. Então, vamos pensar coisas boas. Nós não seremos abalados, diz a palavra. Nós cantamos e vamos viver isso que nós estamos Glória cantando, a Deus. né? Amém. Amém. E para terminar essa palavra, amém? Diante dessa revelação que veio da parte da Berenice, eu quero que você abra, se não consegue abrir a Bíblia agora, depois, mas anote. Filipenses 4:8. Diga comigo, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, ou seja, no final, depois de toda a situação, depois de toda causa negativa, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ou seja, enche o seu pensamento dessas coisas. Mente desocupada é a oficina do diabo. Encha-te de Deus, os seus pensamentos, sentimentos. Levante da cama já cheio de Deus. Inuda de Deus o dia todo. Vai dormir cheio de Deus. Amém? Cante louvores, ações de graça, adoração ao eterno. E a Bíblia diz, amém? Ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Amém. Vocês têm aprendido a palavra de Deus naquela casa chamada Comep. Ponham em prática com vocês. É só tomar uma atitude, colocar em prática tudo que Deus tem nos ensinado, está nos ensinando e vai nos ensinar. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra é uma palavra de ânimo, de graça, de revelação. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra é alimento para a nossa alma. Senhor, abençoa o teu filho agora na sua casa, a tua filha, juntamente com a sua família. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que a graça do Eterno venha sobre essa família. Toda ansiedade, todas apreensões, ó Deus, toda alma, Senhor, ó Deus, em pânico, tira agora em nome de Jesus, todo pânico, toda neurose, em nome de Jesus. Sabemos que o mal existe, sempre existiu, porque a tua palavra diz que o mundo jaz no maligno, no mal, Senhor.
mas sempre o Senhor foi o nosso livramento, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Entra nessa casa, Senhor, e muda a sorte desta família. Senhor, traz paz ao teu filho, à tua filha. Tudo que gerou esse incômodo, essa inconveniência no seu espírito, na sua alma, cessa agora em nome de Jesus. Toda seta maligna, toda palavra maligna, toda insinuação maligna, toda reportagem maligna que o teu filho se enclausurou, ó Deus, dentro da concha do pecado, eu repreendo agora em nome de Jesus. Seja livre em nome do Senhor Jesus. E o Deus de paz, aleluia, venha conduzi-los em toda a sua vida, e a graça do Eterno esteja sobre você e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Deus os abençoe, amém. E depois nós vamos notificando vocês através dos governos, que no decorrer das semanas, né, à noite, nós vamos começar a fazer algumas lives, para que você durma bem, cheio da graça de Deus. Um beijo no coração. Amém. Beijo. Amamos vocês. Que Deus abençoe vocês e que a paz do Senhor esteja no coração de vocês. Amém? Deus abençoe. Até lá.